A cerimônia de noivado pode parecer bela. Para ela, esse dia esteve ligado à sua aparição diante de 2 tronos em um palanque. O público cochichava, comentando sobre a princesa louca, questionando como ela pôde ter se casado com um bárbaro. Diziam que, no lugar dela, se envergonhariam até de erguer a cabeça. Achavam que a garota faria um belo par com o canibal, e isso era óbvio para todos. A princesa não achou a cerimônia de noivado tão agradável, nem o dia todo, afinal, poderia ter terminado em sua morte. Ela ouviu dizer que nem monstros os temiam, taxando-o de terrível falta de cultura, e que na chegada a Hohenheim ela chorou e implorou para voltar ao Palácio Imperial. Ninguém poderia imaginar que, se ela tivesse se rendido tão facilmente, jamais teria qualquer ligação com este homem. O Marquês de Hohenheim, Rodrian, é conhecido como um monstro e bárbaro por todo o norte, um homem temido e odiado por todos. Ao ser questionada se Sua Alteza Chloe aceitava se casar com o Marquês Rodrian de Hohenheim, ela pensou em fincar raízes ali e florescer como uma flor venenosa naquela terra estéril, buscando assim vingança contra aqueles que amou, mas que a destruíram. Chloe Idelian, princesa do Império de Oriental, foi morta no inverno dos seus 32 anos. Seu assassinato foi obra do meio-irmão, Andrea, que queria o trono, e de sua mãe, Kavala. Era inevitável. Pela lei do Império de Oriental, o imperador podia ter várias esposas. A probabilidade de um herdeiro específico subir ao trono era determinada pelo status de sua mãe. A imperatriz, esposa do imperador, deu à luz Chloe após muitos abortos, e era óbvio que problema a princesa era para os dois. Quando criança, ela não entendia bem a real situação, mas aos 7 anos, perdeu a mãe. A menina estava se afogando em desespero e confusão. Ela só podia confiar em quem lhe estendeu a mão amiga. Andrea a abraçou, dizendo que não precisava mais tristeza, pois seu irmão a protegeria. Após essas palavras, ele virou a razão para a menina viver. Mas, na verdade, seu irmão controlou a vida dela. Ele disse que se preocupava, que ela não deveria se zangar com ele, que estava muito temperamental e caprichosa, como a imperatriz. Chloe só pôde crer cegamente nas palavras dele. Ele disse que a morte da mãe desequilibrou a pobre irmã, mas ele ainda assim arranjou um excelente noivo para ela, e agora ela teria que fazer a sua parte pela família imperial. Andrea alegava que só contava isso a Chloe por se importar que ela entendesse tudo perfeitamente. Ele perguntou como ela se sentia sobre si, exceto ele e sua mãe. E aos olhos da sociedade, Chloe foi se transformando em uma princesa mentalmente doente, sem sequer perceber como isso aconteceu. Para todos, ela virou a louca, assim como a imperatriz. O ministro lembrou que a esposa deve se submeter ao marido e ele deve amá-la como a si mesmo. Chloe foi vendida ao visconde, 20 anos mais velho, como mercadoria. Porém, esse casamento foi arranjado para salvá-la. Se fizesse o que o irmão disse, tudo seria maravilhoso. Mas 10 anos de casamento foram um pesadelo. Um dia, Chloe, crendo que morreria se aquilo continuasse, mal escapou para encontrar Andrea. Com um sorriso, ele perguntou se ela não podia resolver seus problemas. "Irmão?" Chloe murmurou confusa. Andrea respondeu que já tinha muito o que fazer sem que ela o arrastasse para seus problemas, e Chloe não entendeu. O irmão virou-se para Chloe e pediu que sua querida irmã fizesse o que ele pediria uma última vez. Ele implorou que ela morresse em silêncio por ele. Ele disse que, voltando ao visconde, ela morreria de qualquer modo. E, se tal pessoa inútil e fardo morrer, todos suspirarão aliviados e, finalmente, felizes. "Por que me diz isso, irmão?" Chloe murmurou confusa. Ela pediu perdão e estava pronta para admitir que a culpa era toda dela, mas Andrea perguntou se ela ao menos percebia o que exatamente havia feito de errado. A garota perguntou o que era. Ela pediu para que ele contasse, a fim de consertar tudo. Mas o irmão riu, dizendo que uma tola como ela nada consertaria, mesmo que vivesse. Andrea disse que o rosto dela estava patético naquele momento. Ele notou que a expressão dela era a mesma de quando soube da morte da mãe. Chloe perguntou do que ele falava. Andrea perguntou quem ela achava que enlouquecera a imperatriz, e admitiu que foram ele e sua mãe.
Agora, sem razão para manter Chloe viva e evitar suspeitas. Ele achava que todos tiveram sorte por uma idiota como Chloe jamais se tornar imperatriz, mas a garota, chocada, conseguiu gritar antes de morrer. Chloe gritou e seus olhos se arregalaram, cheios de lágrimas. O quarto estava claro, com móveis luxuosos brilhando. Chloe não entendia o que havia ocorrido nem onde estava. A garota não entendia como isso podia ocorrer, pois se lembrava que Andrea a matara. Ela tocou seu corpo, sem ferimentos de espada, mesmo que milagrosamente sobrevivesse. Talvez fosse um pesadelo e nada disso aconteceu. Mas era realista demais para ser um mero sonho, o local ferido ainda doía. A criada entrou e perguntou o que Sua Alteza fazia. Se consciente todo esse tempo, deveria ter chamado alguém ao recobrar os sentidos. Ela perguntou se o assunto do casamento foi tão insuportável para a princesa que ela desmaiou no jantar. A criada disse que, francamente, este noivado era luxuoso demais para Chloe. As palavras sobre o noivado fizeram a garota pensar. A criada tagarelou que, por causa da princesa, já se preparou 2 vezes para o jantar. Chloe notou que o quarto era como o do palácio da princesa, demolido 1 ano após seu casamento para um campo de caça. E lá estava Chloe de novo, como antes, como se nada tivesse ocorrido. A criada disse que um visconde, mesmo que o título fosse comprado, ainda é um visconde, mesmo na África. Quem se atreveria a casar com uma princesa, de outra forma? Chloe percebeu que falavam de um noivado com o visconde, mas seria isso possível? Chloe perguntou à criada se falava do visconde Pelsas. A criada ficou surpresa com a confusão de Chloe, pois quem mais desposaria uma princesa que, aos 22 anos, ainda não tinha marido? Chloe viu seus medos confirmados. Tudo ocorreu quando a espada de Andrea a perfurou. Circunstâncias incríveis e desconhecidas surgiram. Chloe retornou ao verão de 10 anos atrás. Ela se perguntava o que a esperava, se seria forçada a um casamento e Andrea a mataria novamente. Terá que reviver o sofrimento para um fim miserável? Não, nunca mais voltará a este inferno. Agora, ela conhece o futuro. Chloe pensou em como usar aquilo a seu favor. Ela se desculpou com a criada por interromper seu fluxo interminável de falas e pediu-lhe que trouxesse uma caneta e papel. Ela precisava escrever uma carta de desculpas ao visconde. Aquele que a ajudaria a sair deste palácio infernal, intocado pela influência da família real, mas com poder ilimitado. Chloe o usará para escapar do palácio imperial, e a vingança pode vir depois. Ela sabia que ele era impiedoso, mas não tinha escolha. Este homem era o único adequado para seus propósitos. Kallios Rodrian, príncipe de Hohenheim, um reino sob o domínio do Império após a guerra. Foi nomeado governante para dominar quem se recusa a curvar a cabeça, um homem que odeia o Império mais que ninguém e cujos interesses se alinham aos de Chloe. A princesa escreveu-lhe uma carta sem identificação. Kallios presumiu que algo ocorrera em sua ausência. Ele abriu o pergaminho e leu rumores de que cultivava um belo jardim da lua em Hohenheim. Kallios se surpreendeu que informações sobre o local vazaram. A autora da carta disse que flores Hackney maravilhosas estavam nos jardins da lua. Ela queria ver o campo florido antes de todos. Se Rodrian não se importasse, o recompensaria. Ela escreveu que amava flores, mas não disse quem era. Mas se quisesse saber quem ela é, poderia ir à celebração do Dia dos Namorados no Palácio Imperial em poucos dias. Era difícil imaginar quem escreveria tal coisa. Não importa, a verdade logo será revelada. Kallios ordenou que se reorganizassem e assumissem seus postos. Precisavam acelerar, indo para a capital. Quem quer que fosse, Kallios queria conhecê-la. 2 dias depois, as celebrações do Dia dos Namorados começaram. O dia que Chloe esperava havia chegado. Ela estava muito nervosa com Kallios Rodrian, homem de quem todo o plano dependia. Ela não sabia se ele viria após ler a carta. Mesmo conhecendo o futuro, ele era a única salvação para a princesa louca. Não adiantava temer. Ela nada mais podia fazer. Sempre que o medo a consumia, ela recordava os últimos momentos da sua vida anterior. O marido tirano a espancara até sangrar, o vento gelado a ferira, e ela soubera a verdade sobre a morte da mãe.
Os rostos dos responsáveis por seus problemas a assombravam. Chloe queria vingança pelos que morreram. É verdade, Chloe disse a si mesma. Ela não podia fraquejar ali. Entre os convidados da celebração, todos notaram o Marquês Rodrian. Ele parecia bem feroz. Os rumores eram reais. Ele veio aqui buscando uma amante após perder a guerra e cair sob o domínio do Império? Mesmo assim, todos o viam ali parado como se ainda fosse o príncipe de Hohenheim, o que fez o povo da capital desprezar aquele bárbaro grosseiro, conhecido por não ter nem vergonha nem consciência. Diziam que o povo de Hohenheim comia gente. Talvez o antigo príncipe estivesse aqui para caçar sua presa, e todos sonhavam que ele partisse logo. Muitos não entendiam a sua ousadia de aparecer ali. Afinal, não passava de um fantoche do Império. Callius encarou os fofoqueiros e disse que falassem na cara dele, se tivessem algo a dizer. Callius logo notou a atitude das pessoas para com ele. Sem aquela carta que tanto o interessou, ele não teria vindo aqui. Porém, a carta suspeita que recebeu mencionava o Jardim da Lua e as flores Hackney, o que ele não pôde ignorar. Quem quer que fosse o remetente parece que sabe de tudo. De dia, as flores Hackney são comuns, mas à luz da lua ficam douradas e em Hohenheim, comparadas a ouro. Não há flores Hackney no jardim do Palácio de Hohenheim, então a carta mencionava as flores Hackney do Jardim da Lua. O homem se referia à mina de ouro ultra-secreta, recém-descoberta e conhecida apenas pelos conselheiros mais próximos do Marquês. Ele ia descobrir como esse estranho sabia dela. Mas, mesmo assim, não adivinhou o remetente, e perder tempo era inútil. Ele precisava partir. Ah, olhem, ouvi algo por perto. Todos notaram a aparição daquela princesa louca, Chloe. As pessoas estranhavam que ela tivesse permissão para andar sozinha, pois ela poderia muito bem fazer algo. A garota viu Callias e pensou, finalmente. Ele veio por ler a carta dela. Pela primeira vez, Callias e Chloe se olharam. Na vida passada de Chloe, Andrea perseguia Hohenheim e o Marquês, sempre tentando se livrar dele. Rodrian superou inúmeras ameaças, mas os planos de Andrea o mataram, por isso Chloe o escolheu como cúmplice. Andrea deve ter um motivo para sua obsessão. Se ela souber disso, Rodrian cooperará com ela. Andrea que espere, nada sairá como ele planejou agora. Fico feliz em vê-lo, Marquês, disse Chloe, sorrindo ao se aproximar de Callius, pensando que este casamento iniciaria sua nova história. Chloe notou a flor na latela do Marquês e a achou linda. Não adiantava apressar as coisas. Primeiro, ela precisava confirmar que ele lera sua carta, então pediu ao Marquês uma flor. Todos ouviram o que a princesa louca disse. Eles cochichavam, questionando se ela entendia o gesto, mas Chloe, claro, sabia. Dar flores no dia dos namorados é dar seu coração. Por isso, Chloe marcou o encontro com Callias para aquele dia. Mesmo que ele a rejeite, hoje é dia dos namorados. Tudo entre homem e mulher não se questiona. Todos pensarão que é só um escândalo tolo entre a princesa louca e o Marquês bárbaro. Ela imploraria para que ele lhe desse aquela flor. Callias pegou a flor e a desprendeu de suas roupas. O Marquês ajoelhou-se e pediu a Chloe que aceitasse a flor do Jardim da Lua. Ao ouvir o Jardim da Lua, os olhos da garota brilharam de emoção. Se Rodrian citou o lugar, leu a carta dela com certeza. Ela agradeceu, explicando seu amor por flores, em especial pelas Hackney, suas favoritas. Antes que Andrea percebesse, ela e o Marquês precisavam de um lugar privado para conversar. Havia muitos olhares, pessoas falando da desfiguração, de como o nome Princesa Louca assentava em Chloe. Era verdade, ela estava bem louca agora. Todos ali queriam que ela fosse embora logo, pois sua presença estragava o humor de todos. Para dar ao Marquês uma boa razão, Chloe tropeçou de forma exagerada e, enxugando as lágrimas, lamentou sentir tanta dor que não podia se levantar. Ninguém entendeu como ela tropeçou, mas a imperatriz e o príncipe deviam cuidar da louca. Alguém tinha que ajudá-la, mas a maioria dos convidados repugnava até tocá-la. Deus me livre de pegar uma doença. A princesa era tratada pior que um palhaço, e ninguém chamou um servo para auxiliá-la.
Calias, sem alternativa, pediu perdão e permissão para auxiliar Sua Alteza, e então a ergueu em seus braços. Sussurravam que era nobre da parte dele, o bárbaro e a princesa louca. Que casal perfeito! A lua estava redonda e brilhante no céu. Calias levou Chloe ao jardim iluminado. Chloe agradeceu ao marquês rindo, sentindo-se melhor agora que estavam longe o suficiente do salão para baixar a guarda. Calias admitiu que não imaginava que a remetente fosse Sua Alteza, mas ao vê-la, percebeu a dimensão de suas ilusões. Ele recebeu um convite da princesa, o que o intrigou. Presumiu que Chloe havia planejado tudo para encontrá-lo. Ela disse estar feliz por ele ter entendido tudo tão rápido. Ela fez a escolha certa e não precisava mais se esconder, aguardando o Marquês Rodrian. O Marquês presumiu que a princesa tinha um bom motivo para chamá-lo assim. Ele perguntou o que ela queria, e Chloe achou-o impressionante no salão e na escuridão da noite, ainda mais intimidador. Pelo seu futuro, ela tinha que contar, então Chloe revelou o acordo. "Case-se comigo, Marquês", disse Chloe com coragem. Ela pediu aquela mina de ouro secreta como presente. Calias não acreditava na seriedade dela. A última coisa que ele precisava era de uma princesa louca como esposa, que ainda por cima exigia uma mina lucrativa. Parecia tudo um disparate. Chloe achou a reação esperada. Ela não começaria essa conversa com a intenção de desistir fácil, então ela repetiu o pedido pela mina. Como alguém que sabia dos segredos do Jardim da Lua, ela tinha outras informações, e o Marquês deveria querer saber quais. Para a transformar numa princesa louca e dependente, Andrea a arrastava por toda parte. Ela estava sempre ao lado dele, onde quer que ele fosse. Graças a isso, Chloe via e ouvia coisas inacessíveis aos outros. Ela sabia que a mina não produzia ouro e que o Marquês a venderia ao Conde Elverne. Calias ficou chocado por Chloe saber disso. O Marquês não gostava de ir a eventos de luxo. Esta noite poderia ser a última chance dela para falar com ele. Chloe disse que essa era só parte da informação que tinha. A jovem sabia que precisava se acalmar e dizer algo que cativasse o Marquês. Chloe, que desejava um acordo com o Marquês, tinha que assegurar que casar com ela seria lucrativo para ele. A jovem pediu permissão para lhe dar um conselho. Ela afirmou que entregar a mina ao conde era a pior opção. Ela disse ao Marquês que, se o fizesse, Hohenheim seria banhado em sangue de novo. O Marquês Rodrian pretendia vender a mina ao Conde Elverne para obter fundos para a restauração de Hohenheim, mas essa atitude iniciou uma nova queda de Hohenheim, pela qual ele próprio seria o culpado. Logo, o Conde Elverne dará a mina a Andrea para agradar a família imperial. O exército de Andrea usará a mina como guarnição, atacará Hohenheim, que será banhada em sangue novamente. Chloe disse que o Conde Elverne, embora ingênuo à primeira vista, é muito astuto. Ele pretende dar o local a Andrea para um campo militar. O Marquês podia não acreditar, mas ela ouviu a conversa com os próprios ouvidos. Essa terra era o único elo de Hohenheim com o exterior. Se caísse nas mãos de Andrea, nenhum lugar no império seria inacessível à família imperial. Chloe devia impedir isso a todo custo. "Está bem", disse Calias. Após ouvi-la, ele quis confirmar suas palavras, perguntando sobre o plano do Conde Elverne. Chloe ficou contente com o interesse dele. Ela explicou que para ganhar o favor de Andrea, que se tornaria o único herdeiro do trono depois que Chloe se fosse, ele considerava o Marquês um estorvo. A garota entendia que era normal que Calias estivesse cético agora. O fato de atrair a atenção dele já era um sucesso. Calias sentia que o príncipe não gostava dele, mas achava inacreditável que estivesse tentando se livrar da irmã, a princesa. A forte ligação dos herdeiros era um fato notório, até para uma criança. Chloe disse que, se fosse para acreditar nos boatos, eram tão reais quanto os que a chamavam de louca, como a mãe e o Marquês de Canibal. Chloe perguntou se ela havia provado seu valor e o que o Marquês pensava sobre o casamento. Calias viu que a princesa não lucrava com o casamento, então se questionou o porquê de tanta pressa para casar.
Chloe respondeu que só queria deixar o lugar, pois sabia que Calias poderia levá-la para longe, até os confins da terra. Vossa Alteza, onde está? A criada os chamou. Chloe, irritada, notou que já haviam acordado e a procuravam. A moça disse a Calias que, se ele aceitasse o acordo, deveria visitá-la amanhã. Ela o esperaria, mas era hora de ir. O marquês ficou só no jardim. Ele ouvia só a voz da criada chamar Sua Alteza. Um homem correu a Calias e explicou que o príncipe e a princesa haviam desaparecido e foram procurá-lo. Calias os lembrou de não o chamarem de príncipe, pois teriam sérios problemas se o palácio imperial descobrisse. O jovem Alex pediu desculpa e prometeu ser mais cuidadoso no futuro. Calias disse que o trabalho ali acabara, então podiam ir. Nada mais havia a fazer. Alex indicou ao senhor que a saída ficava do outro lado do jardim e perguntou se Calias esquecera algo lá. Calias pensou que Chloe não havia mudado nada desde a infância, lembrando-a bem assim. Ele foi para sua mansão, precisando garantir que tudo estivesse em ordem. Virou-se para os assistentes, perguntando se alguém falou do Jardim da Lua a estranhos. Um assistente respondeu que eram cavaleiros leais a ele e a Haunheim, e jamais falariam dos assuntos de Haunheim a estranhos, muito menos aos bastardos imperiais. Calias acreditava que a chance de serem eles era mínima, mas ainda não entendia como Chloe descobriu aquilo na época. Ele pensou que talvez soubesse os detalhes quando se aproximasse da princesa. Parece que Chloe tinha suas próprias razões. Calias, surpreso por não ser reconhecido, pediu permissão para uma última pergunta. Era crucial que ele entendesse o porquê de ela querer a mina. Chloe disse que precisava para seu jardim, revelando sua paixão por flores. O assistente questionou Calias se deveriam investigar. Calias notou que a princesa ainda amava flores. Assim, ele a visitaria com um buquê em mãos. Chloe sentou quieta, a criada penteando o cabelo. Chloe acreditava ter feito tudo o que podia na noite anterior. Só restava aguardar o marquês aparecer. Ele certamente virá. Jamais permitiria que seu lar, a menina dos seus olhos, virasse campo de batalha. O problema pode ser Andrea. Soube do ocorrido ontem, então apareceria a qualquer momento. A criada repreendeu Chloe, que se mexia muito. Isso impedia a criada de pentear seu cabelo, e ela queria terminar e sair o mais rápido, então a princesa precisava se acalmar. A criada reclamou que levou uma bronca porque a princesa decidiu sair do banquete por vontade própria. Chloe murmurou um pedido de desculpas. A criada perguntou por que ela se desculpava, e Chloe, de repente, se perguntou por que tinha dito aquilo, já que não fizera nada de errado, nada pelo qual devesse se desculpar. Chloe disse a si mesma para se recompor, pois decidiu ter a própria vida. Ela disse à criada que se estivesse tão ocupada, podia ir embora e chamar outra. Ela não se desculparia mais pelo que não era sua culpa. Chloe repetiu para a moça que ela podia ir embora e que explicaria aos outros que a criada saiu porque estava muito ocupada. A princesa lembrou da moça que a imperatriz lhe designou. Após a morte da mãe de Chloe, seus companheiros de infância foram expulsos e substituídos por nomeados da imperatriz que a desprezavam. A criada disse que todas estavam ocupadas, sem substitutos. Ela admitiu o erro e pediu à princesa para o espelho. Ela não entendeu a mudança repentina da Alteza, e Chloe pensou: as pessoas mudam assim, gradualmente. Chloe! Andrea gritou, entrando no quarto. Ele queria saber como ousou sair do banquete com Rodrian, o que aquilo significava. Andrea gritou, perguntando se a irmã tinha juízo, prestes a ficar noiva. Chloe olhou pensativa para o homem que já fora seu amado irmão. A ideia dele a amedrontava. Ele disse ter vergonha de Chloe e não conseguia sair em público. Ao vê-lo rubro e proferir palavras ásperas, totalmente descontrolado, Chloe ganhou confiança. Olá, irmão, disse Chloe. Ela já não tinha mais medo dele. Chloe, disse Andrea, questionando se era hora de cumprimentos educados. Andrea achou que lidar com ela era sempre um problema. Ele disse que a insistência de Chloe em ir ao baile o chocou, mas mais ainda, a notícia de que a princesa saiu de lá com o Marquês Rodrian.
Andrea perguntou por que Chloe ficou tão descuidada. No passado, ela pensava que era sua forma de demonstrar preocupação e acreditava em tudo que ele dizia. Agora, seu irmão afirmou que a doença dela progredia. Andrea temia que fosse hereditário e perguntou se ela estava bem. Sempre que ele a humilhava, mencionava sua mãe. Com a verdade revelada, era ainda mais difícil engolir suas palavras, mas ela não podia ceder agora. Mentalmente, ela se disse para não ceder. Em voz alta, alegou que há muito não ia a um baile e temia ir só. Perdoe-me, irmão, disse Chloe. Tudo bem, respondeu Andrea. Disse que não precisava mais se forçar a ir a esses eventos. Ele estendeu as mãos a Chloe e a assegurou que ela sempre vinha primeiro para ele, e ela pensou que ele mentia. Andrea disse que Chloe logo se casaria e deixaria o palácio imperial. Ele esperava que ela desfrutasse o conforto. Chloe pensou que sim, eram essas as intenções dele. Andrea disse que o arrogante Marquês Rodrian ousou manchar o nome dela, e agora seu irmão não conseguia conter a raiva. Chloe precisava ficar quieta até se casar com o Visconde. Andrea disse que já conversou com o Visconde Peles, e ele não guardaria rancor da noiva por um descuido tão pequeno. Chloe preferia que o Visconde terminasse o noivado por causa do incidente. Ah, Chloe, não se engane, disse Andrea. Ele garantiu que dizia aquilo por se importar com ela, e ela o sabia. Chloe mal conteve o nojo, e Andrea prometeu que o canalha nunca mais se aproximaria dela. Vossa Alteza, chamou alto o homem que abriu a porta. Andrea perguntou o que houve, e o homem disse ser o Marquês Rodrian. O Marquês Rodrian pediu audiência com Vossa Alteza, e Chloe se encantou com a chegada de Calias. Ela o instruiu a visitá-la no dia seguinte caso decidisse fazer um acordo. Ele viera para isso. Saudações aos príncipes, disse o Marquês ao entrar. Andrea perguntou o que o trazia ali. Calias disse que o tempo longe da princesa se arrastou insuportavelmente. Ele se desculpou pela grosseria. Andrea disse que a visita era inesperada e seria melhor que o Marquês Rodrian viesse outro dia. Chloe pensou que ele ia dispensá-lo. Ela não podia deixar Andrea tirar-lhe a chance pela qual tanto lutou. Ela abordou o irmão, dizendo que convidara o Marquês Rodrian, pois ele a auxiliou no baile, e queria oferecer-lhe chá. Chloe pediu ao Marquês que confirmasse. Calias garantiu que a princesa dizia a verdade. Andrea disse que a irmã causou problemas ontem à noite. Parecia não haver nada a ser feito, então ele pediu licença para sair. Ele já tinha planos. Ele queria falar a sós, afinal, a irmã já estava noiva. Aproveitem, disse Andrea ao sair. Sinto muito, Marquês, disse Chloe, aliviada por Andrea ter recuado tão calmamente. Quase perdeu a chance. Quer caminhar? Ela perguntou. Os dois saíram para o jardim e passearam por suas alamedas ensolaradas. As criadas seguiam a princesa de perto, mas a uma distância que dificultaria que ouvissem a conversa. Chloe virou-se para o Marquês, notando que ele se aproximara. Seu olhar era muito sério. Ela perguntou se a visita indicava que aceitara sua proposta. Calias concordou que o casamento seria benéfico. Agora, ele queria o plano da princesa. Chloe supôs que ele adivinhara após as palavras de Andrea, mas primeiro precisava romper seu noivado com o Visconde Pelces. Calias disse que cuidaria. Chloe não precisava. Chloe ficou encantada que ele respondeu sem hesitar. Parece que ele tinha algo que o permitiria romper o noivado. Calias perguntou se Sua Alteza estava bem, e ela o que ele queria dizer. Chloe estava confusa porque ele a olhava assim. Ele perguntou se ela queria um casamento em Hohenheim e parecia preocupado. Calias explicou que a princesa enfrentaria dificuldades inimagináveis lá, e ele duvidava que ela suportaria uma vida tão dura. As pessoas falam muito mal dele. Rumores também se espalhariam sobre sua esposa. Chloe sentiu isso, mesmo sem palavras. Não era um aviso. Calias estava preocupado com ela. Não, Chloe. Controle-se, pensou. Ninguém nunca se importou com ela. Ele diz isso para que ela não cause problemas futuros. Após a traição, era patético crer na bondade humana. Não importa, disse Chloe.
Partiria para Hounheim se pudesse. Como desejar, princesa, respondeu Calias. Ele garantiu a Chloe que resolveria tudo e voltaria para sua noiva. Andrea andava furioso, amaldiçoando Chloe, perguntando-se quando ela se atreveu a falar com ele, o encarando e convidando pessoas sem sua permissão. E de todos, ela ousou convidar Calias. Alteza, espere, disse um guerreiro. Saia! Rosnou Andrea sem parar. Ele invadiu o quarto ignorando a segurança. Meu Deus, Andrea, que falta de modos! Perguntou a senhora Kavala. Mãe! Gritou Andrea, e começou a reclamar de Chloe, chamando-a de tola. Kavala disse para ele falar essas coisas mais baixo, porque havia muitos ouvidos extras por perto. Ao saírem, Kavala perguntou por que invadiu seu quarto e perturbou sua paz. Andrea respondeu que Chloe agia estranhamente. Antes ela obedecia, mas agora defendia o Marquês Rodrian. Isso surpreendeu Kavala, que perguntou se Rodrian e Chloe eram próximos. Andrea temia que o Visconde rompesse o noivado, mas ele era útil demais para perder. Eu sei, disse Kavala. Ela pediu para Andrea não se preocupar. Ela tinha a solução. Não se case comigo, Marquês, e me dê uma mina de ouro como presente de casamento, disse Chloe, que enviou a carta e sabia muito sobre Hounheim. O fato em si era espantoso, mas algo ainda mais chocante era que Chloe não sabia da descoberta da mina. Ela não devia saber, mas conhecia a condição e o plano de venda ao conde. Ela disse que a mina não produzia ouro, que o marquês planejava vendê-la ao conde Alverne. Como Chloe sabia disso? Onde obteve tal informação? Calias tinha muitas perguntas, mas uma coisa era absolutamente clara. Naquele momento, Chloe estava mais desesperada do que ninguém. Ela disse que não importava, que se dependesse dela, partiria para Hounheim agora mesmo. Ela nem se importa que seu futuro marido seja um nativo de Hounheim, um bárbaro. Calias queria saber o que Chloe passou para pedir tal favor a ele, um estranho para ela. O primeiro encontro foi há 12 anos. Hounheim foi tomada por aqueles que cobiçavam a relíquia. A santa protetora, mãe de Calias, morreu em seus braços. A identidade dos invasores era desconhecida, mas ele os mataria com as próprias mãos. Kavala, imperatriz de Arental e maga das trevas, cobiçava a relíquia de Hounheim. Ele se infiltrou no palácio imperial para se vingar, mas seu corpo já estava exausto da longa jornada a Arental, e para piorar, perdia a esperança vagando pelos intermináveis corredores labirínticos. Foi quando encontrou a garota, que lhe perguntou quem ele era. Ele achou que fora pego, mas a menina disse: "Não se vê gente aqui com frequência." Ela ainda parecia tão jovem e ingênua, então Calias decidiu inventar algo. Ele mentiu, dizendo que veio com os pais e se perdeu. Podia soar ridículo, mas a garota disse que estava tudo bem e se ofereceu para levá-lo à saída. Ela acreditou tão fácil na história de Calias que ele desconfiou. Talvez o quisesse entregar aos guardas. Precisava achar um jeito de escapar. Enquanto andavam, a garota tagarelava. Gostava da roupa de Calias, embora achasse estranho. Explicou que lá, muitos se vestiam assim. "Ei, sua barriga está roncando", disse a garota, oferecendo-lhe doces de morango. Calias corou por ela ter notado. Sem perceber, ele cedeu à influência da garotinha, mas precisava sair dali o mais rápido possível. Pensando bem, ele nem sabia o nome dela. Mas assim que perguntou, ela logo se apresentou e quis saber o nome dele também. Olhando para trás, Calias percebeu que poderia ter cedido ao seu olhar doce e sorriso. Ele perdeu a compostura e quase revelou seu nome, mas não conseguiu terminar. Parecia que o nome dele era Cole, e Chloe até pensou ter escutado errado, mas Calias confirmou que era verdade. O destino o colocou frente a frente com o ódio em seu coração. Ele finalmente a encontrou, Kavala, e naquele instante percebeu que hesitaria. Tinha certeza que era a mulher que passava. Tudo o que precisava era atacá-la por trás, mas se falhasse, morreria como um cão. Chloe, porém, não lhe deu tempo de pensar. O deteve. Kavala não os notou, mas ouviu uma voz. A acompanhante pensou ser o vento com janela aberta. Chloe e Calias se esconderam.
A garota o alertou. Se usasse a lâmina, os guardas o pegariam, e pediu que parasse. Ela temia perder seu primeiro amigo, e disse que sabia de tudo. A história de que o menino viera com seus pais era mentira, mas ela o ajudaria a sair dali. A preocupação genuína da menina desfez o plano de vingança. Chloe disse não saber da situação de Calias, mas que ele devia seguir em frente pelo bem de seu futuro. Calias teve que ouvi-la, pois ela disse que se ele morresse, a morte dos irmãos teria sido em vão. Ele se sentiu um covarde terrível. Então ele partiu do palácio e, na despedida, Chloe e ele prometeram se rever adultos. Talvez fosse uma promessa de que viveriam seguros até lá. Calias esperava ansiosamente pelo encontro. Havia boatos falsos de que Chloe enlouquecera. Iriam isolá-la e matá-la como a imperatriz. Calias deve a sua vida a Chloe desde a infância, e ele ainda precisa finalizar o plano de vingança contra os irmãos. Primeiro, devemos salvar Chloe, antes que Kavala a destrua. Um homem entrou após uma batida na porta. Calias perguntou se todos cumpriam as tarefas. O Visconde Bruntian Cliff, assessor de Calias, disse que espalhavam rumores no submundo do crime de que o Marquês Rodrian conhecia a chave para a relíquia. Excelente, disse o Marquês, e ordenou mais esforço. Bruntian disse que esse rumor poderia complicar a tarefa de encontrar o artefato. Todos buscarão a relíquia supostamente perdida. Se Kavala souber, não ficará parada. Ou ela recebeu a relíquia de Hohenheim, mas não conseguiu a chave para usá-la. Calius respondeu que, de qualquer forma, adicionar mais alguns rumores não mudaria muito a situação. Bruntian disse que não queria interferir, mas como amigo de Calius, precisava dar sua opinião. Bruntian não compreendia por que Calius pensava que isso não faria diferença, sendo óbvio que ele era usado como isca e corria perigo. Não lia a mente dele, mas pediu que não arriscasse, pois não queria perdê-lo também. Calius agia com cautela, pois as evidências eram circunstanciais. Agora, com esta operação, ele garantirá que a relíquia esteja nas mãos de Kavala. Se for verdade, ela não deixará as coisas assim. Calius acalmou o amigo, dizendo que a imperatriz não o machucaria sem a chave. Ela deve nomear um espião. Ei, novato, disse uma voz na rua à noite. Não sabem como a relíquia da santa funciona, disseram aos cavaleiros de Hohenheim na taverna. Eles debateram que, para ativar a relíquia, uma chave é essencial. Só um em Hohenheim conhece sua aparência. O Marquês Rodrian. Ele é singular, como um filho de santa. Esse boato precisava chegar à imperatriz Kavala. A chave, Marquês Rodrian, parecia irreal. Kavala, feliz, perguntou se era verdade. Agora tudo estava claro. Ela precisava roubar a chave dele, mesmo que tivesse que matar Calius Rodrian. Chloe acordou exausta, sem dormir direito desde que voltou ao passado. Quando fechava os olhos, as memórias de sua morte a atingiam como uma onda, e ela afundava sem resistência nesse abismo escuro. Mas o verdadeiramente assustador não era isso. Apenas uma pergunta me preocupava. Chloe não entendia por que tinha sido tão tola, ou por que sequer desconfiou. A culpa era inteiramente sua. Era impossível livrar-se da impotência e do orgulho. Nesses momentos, só seu amigo, o imaturo Cole, a salvava. Chloe, estou aqui, ele disse. Que estranho. Ele já devia estar aqui. Ele a chamou. Ele perguntou se era verdade que ela se casaria em breve, e Chloe respondeu que foi um evento inesperado, mas que esse era o destino. Ela sabia que ele se surpreenderia ao ver o noivo, que se parecia muito com ele. Era o amigo que, desde o primeiro encontro, entrava no palácio por uma passagem que só ele conhecia, apenas para fazer-lhe companhia. Ela disse que o importante era que queria se casar com ele, e ele não precisava se preocupar. Chloe pensou que encontros secretos e passageiros não importavam. Ela estava muito triste por eles se afastarem. Na vida passada, ela morava perto da capital e o via às vezes. Disse que Hohenheim era longe e ninguém sabia quando se reencontrariam. Cole a consolou, disse que não precisava se preocupar. Aonde fosse, ele estaria com ela. Cole foi o único ao seu lado até o momento da morte dela.
Era verdade que ele sempre a encontraria, onde quer que estivesse, por isso ela confiava nele. Para ser honesta, ela não tinha ideia do futuro de sua vida. Era estúpido, pois não era a primeira vida dela. Chloe, disse Cole, a despertando. Cole disse para ela não se culpar por futuros problemas. Talvez ele não soubesse tudo, mas conhecia Chloe melhor que ninguém, e nada do que ocorreu foi culpa dela. Ele pediu que ela acreditasse em si e a lembrou de ser mais capaz do que pensava. Chloe ficou grata, certo? Acreditava em si mesma e também em Cole, que cuidara dela o tempo todo. Cole disse para Chloe não esquecer que, por pior que fosse a nevasca, ela cederia. Meu Deus, Alteza, você acordou, ouviu Chloe. Todos notavam seu andar, dizendo que ela estava nas nuvens com o casamento iminente. Em sua vida passada, Chloe teria se encolhido, mas agora ela conseguia se defender. Diziam que era generoso perdoar o noivo por se encontrar com a Bárbara, e Chloe achou que teria que aguentar a fofoca para Andrea baixar a guarda. A criada disse que o Visconde era louco pela princesa, e essa Bárbara descaradamente enviava cartas mesmo sabendo da relação deles. Que infantilidade! Chloe perguntou às criadas sobre as cartas do Marquês. Ela não sabia do envio de Rodrian. A criada disse que ele ousou mandar uma carta à Sua Alteza. Não sabiam o conteúdo, então a devolveram. Ele se preocupava muito com a princesa. Chloe entendeu como Andrea a controlava. Passos apressados. Chloe! Andrea gritou ao correr para dentro. Ele disse, este Marquês Rodrian é um bastardo rude. Após ler, Andrea não ficou inerte. Lia-se que a princesa Chloe era mais deslumbrante que o sol do meio-dia e mais brilhante que as estrelas da noite. Vê-la pela primeira vez na celebração no palácio, há alguns dias, tornou impossível esquecer aquela noite de beleza singular. O Marquês escreveu que, lembrando daquela noite, entendeu que as árvores prateadas, flores e o vento suave eram presságios desse encontro fatídico. Ao se olharem, sua alma de repente acendeu-se em chamas, sensação que perdura até hoje. Chloe não entendia o que o Marquês pensava ao enviar tal carta. Andrea disse que a visita inesperada já era grosseira, mas enviar tal carta a uma moça comprometida era demais. Andrea exclamou que tudo tem limite. Não permitiria que isso continuasse. E o presente com a carta? Umas flores insignificantes. Que contraste com o Visconde Pelsas, que sempre presenteava a noiva com as melhores joias. Se fosse no passado, Chloe já estaria paralisada pelas palavras de Andrea, preocupada se desonrou a família imperial. Mas lembrou-se das palavras de Cole, que não era culpada. Ela não viveria mais assim. A Andrea disse para ela não chorar e se culpar, mas a moça respondeu que seu irmão estava certo em tudo. Isso deixou a Andrea feliz. Ele sabia que Chloe entendia seus sentimentos. Tudo o que ele dizia era para o bem dela. Chloe disse que precisava se livrar do que não importava. Andrea a olhou confusa. Chloe perguntou à criada se o buquê nas mãos era do Marquês Rodrian. Chloe arrancou as flores da criada, dizendo ter o direito de jogá-las fora. A criada alertou Sua Alteza sobre o vaso instável. Chloe, disse Andrea. Desculpe, irmão, disse Chloe, largando as flores e explicando que sua mão escorregou. Andrea gritou que havia sangue no rosto e ordenou às criadas que a socorressem. Chloe não permitiria mais humilhações de Andrea. Kavala sentou-se pensativo à mesa. Andrea tem vindo aqui com mais frequência ultimamente. Ele reclamou que algo estava errado com Chloe, que ela havia mudado. Que pensamento intrigante. Eles logo veriam o quanto ela mudou. Entre, disse Kavala. Você me chamou? Disse Chloe, na porta. Minha querida Chloe. Kavala chamou a garota e disse que tinha uma tarefa importante para ela. O Marquês Rodrian ofereceu a mão e o coração a ela, para ir com ele a Hohenheim. Isso chocou Chloe. Pensou que Kavala a chamara pelo incidente anterior. Ela não entendeu o plano de Kavala, que de repente a mandou ir com o Marquês a Hohenheim. Chloe perguntou se Kavala queria casá-la com o Marquês, e Kavala respondeu que ela não tinha nada a temer. Ela não iria para lá para sempre, apenas como batedora. Chloe não entendeu o que ela estava dizendo.
Kavala explicou que era tudo pela paz entre Hohenheim e o Império Oriental, e que Chloe entendia isso. Os de Hohenheim viviam bem só por serem vassalos do Império, mas ela soube de boatos de que se preparavam para a guerra em segredo. Então, Chloe deverá se casar com o Marquês para impedir a guerra. Ela apenas precisará observá-lo e relatar tudo para evitar problemas. Kavala perguntou se Chloe conseguia, chamando-a de minha pequena. Chloe nem acreditou que tudo daria certo. Ela estava quebrando a cabeça para anular o noivado, mas eles mesmos decidiram casá-la com o Marquês. Chloe balbuciou que não sabia se conseguiria, mas por sua mãe faria qualquer coisa. Kavala agradeceu e pediu perdão. Ela a abraçou e disse que a traria de volta, era só esperar um pouco. Chloe pensou que tal toque caloroso poderia ser veneno. Se não tivesse voltado ao passado, suas suspeitas jamais recairiam sobre Kavala. Chloe pediu um favor à mãe, querendo prender a mulher na própria armadilha. Depois, o irmão de Kavala questionou se ela realmente enviaria a princesa para Hohenheim, e ela disse que o melhor era ligar o seu homem ao Marquês. Ele perguntou se a princesa era capaz de realizar a tarefa. Kavala disse que a tola era capaz apenas de tremer de medo, então confiaria a Chloe, que, Kavala lembrou, parecia ter pedido um favor. Ela precisava de uma guilda de mercadores e terras como presente de casamento, mas não qualquer terra, e sim a mais inútil, a terra estéril da falecida imperatriz, e assim será um presente final e não um desperdício de recursos. No final, após a garota completar sua missão, ela desaparecerá naquela terra vazia. Após a audiência confidencial com Kavala, conversas de casamento com Rodrian cresceram, embora Pelsis e Andrea tentassem impedir. Como este acordo foi incentivado pela esposa do imperador Kavala, seus protestos não duraram, e o dia do noivado de Chloe com o Marquês logo chegou. A princesa louca e o bárbaro cruel eram o casal perfeito. A criada de Chloe pensou que, se estivesse no lugar dela, seria humilhante demais para sair em público, mas a princesa provavelmente não conhecia o sentimento de vergonha. Chloe via essa cerimônia como prova de sua influência no futuro, fazendo com que o ridículo alheio soasse como mel aos seus ouvidos. E agora que Kavala concedeu a Chloe a guilda de mercadores Saged e Rosendahl, ao chegar em Hohenheim, ela procurará o rapaz. O noivado desequilibrou Andrea, mas ela não podia relaxar, pois era só o começo. O povo de Hohenheim preocupava Chloe bem mais. Indignaram-se com a princesa por jogar fora o vaso dado pelo senhor. Eles não entendiam o que o Marquês estava esperando. Mesmo que seu povo fosse pobre, casar-se com a família imperial era demais. Nativa do império gerou hostilidade entre o povo de Hohenheim. Nem mesmo a redução de impostos satisfaria o povo se virem a princesa louca tão bem educada. Eles queriam ver que tipo de nobreza ela mostraria hoje. Chloe achava seu desdém justificado, mas hoje não desistiria da aliança planejada. Ela se disse para conter o pânico e avançar. Quando o anúncio da princesa Chloe e Delian foi feito, ela pensou que um pouco mais de paciência lhe traria a liberdade. O caminho para uma nova vida que ela própria traçava já estava a poucos passos. Em cerimônias de noivado, a realeza demonstra prestígio. O número de vassalos autorizados a caminhar ao lado do casal reflete a atitude da família imperial. Chloe foi forçada a caminhar sozinha pelo tapete vermelho, ladeada por cavaleiros de Hohenheim e do Império Oriental, para destruir sua dignidade. Na vida passada, Chloe ficou tão preocupada que, com a aparição do Visconde, sentiu um peso sair de seus ombros, não tendo tempo para sua humilhante situação. Desta vez, Chloe notou Andrea. Ela tinha ouvido que o Visconde Pelsis havia retirado seu apoio depois que o noivado com Chloe foi desfeito, então era compreensível o descontentamento de Andrea. Para Chloe, pouco importava, pois o casamento lhe foi imposto e com o senhor. Rodrian logo chegaria, então ela tinha que garantir que a cerimônia ocorresse sem problemas. Anda muito devagar, Chloe. Quantos anos? Inverno, pai? Pensou ela. A última vez que o viu foi no dia de seu noivado, em uma vida passada. Sem o cabelo grisalho e o trono imperial, ela não o reconheceria. Chloe se curvou, desculpando-se pelo atraso.
Seu pai não ouviu o que ela tentava dizer, apenas ordenou que se apressasse. Seu próprio pai a tratava como uma estranha. Chloe também fez uma reverência à cavala, que com planos frutificando, não escondeu a alegria, dizendo que Chloe estava deslumbrante. As pessoas se reuniram para ver a princesa doente casar com um bárbaro. Chloe agradeceu à majestade, mesmo sentindo o ridículo e olhares hostis queimando-a. Cavala disse que Chloe não precisava chamá-la formalmente. Ela a chamava de mãe. Chloe se alegrou que o marquês não viu a cena. Estava bem, como sempre, e se viraria. Então, ouviu o Sr. Rodrian ser chamado. Não era a vez dele, mas ele entrou e Chloe virou-se impulsivamente aos seus passos. O marquês surgiu com seus vassalos. O mestre de cerimônias anunciou a chegada dos cavaleiros de Hounheim e do marquês Callius Rodrian. As pessoas cochichavam que o marquês apareceu cedo demais, que não deveria ter entrado ainda, mas Chloe não tinha mais dúvidas. Quando alguém está perto, fica mais fácil respirar. O marquês saudou a casa imperial e Delian. Virou-se para Chloe e disse ser uma honra servir a uma princesa tão valiosa, e o elogio excessivo a lisonjeou muito. O marquês disse que, pelos padrões imperiais, a escolta devia ser maior, pedindo perdão à Sua Alteza pelo modesto número de vassalos que o acompanharam à capital. Chloe pensou que ele tinha feito tanto por ela. O marquês agia como alguém totalmente enfeitiçado pelo amor. O imperador notou sua numerosa comitiva. Chloe pensou que ele estava irritado. Se causasse problemas, tudo podia piorar. Marquês Rodrian, disse Cavala. Disseram estar felizes por vê-lo tão cortês como a amada princesa. O marquês havia chegado e a cerimônia poderia ter prosseguido, mas Cavala interveio de propósito e Chloe queria entender o motivo. Cavala agradeceu aos ilustres convidados por estarem presentes para testemunhar esta união. Ela pediu que Chloe declarasse perante todos se casaria voluntariamente com o marquês Rodrian, e Chloe respondeu que sim. Agora era a vez do marquês. E como esperado, apesar de ele ter vindo até aqui, devia ser difícil para ele aceitar Chloe. A voz soou novamente. Se não há dúvidas, marquês, declare que assinará o acordo de casamento por livre vontade. Embora fosse um casamento arranjado, para o marquês foi inesperado e forçado, então sua infelicidade não era surpresa. Chloe sabia disso ao escolher este caminho. Sem seu reconhecimento e respeito, ela podia lidar com tudo. Isso bastava. De repente, o marquês virou-se à noiva, ajoelhando-se. Chloe e Delion, disse ele, jurando amá-la desde o primeiro encontro até o último suspiro. Chloe não entendeu nada do que estava acontecendo. Ela recuou por reflexo. Deve ter havido um mal-entendido. Ela explicaria tudo a ele depois. Mas ele sempre foi assim? Cavala notou a paixão do marquês. Um sorriso brincou em seus lábios. Ela declarou o noivado solenemente encerrado. O marquês pediu permissão para agradecer aos ilustres convidados presentes hoje. Qualquer que fosse a razão, Chloe agradeceu ao marquês pela atuação, e a cerimônia foi um sucesso. Ele notou a princesa apreensiva. Por mais forte que seja a tempestade, ela passa, disse Callius, como um amigo de Chloe. Ele disse que Chloe podia ficar tranquila. Seus olhares se cruzaram. Foi uma sensação estranha, como se ele a apoiasse. Mas por que ele disse isso? Os convidados comentavam sobre muitas coisas. O rosto da esposa do imperador, tão jovem, confundia-se com os do filho. Magia negra devia estar envolvida. Brantian mandou seus homens parar de fofocar e checou se tudo estava em ordem. Callius olhou a mão pensativo. O constrangimento ao tocar a face de Chloe não era a sua real aura. Ela parecia desinformada. Nesse momento, Chloe apanhou uma pulseira que caiu no parque, mas Callius percebeu. Chloe estava amaldiçoada. Os cavaleiros de Hounheim conversavam. Um perguntou ao outro se ele tinha achado o item perdido, e ele respondeu que ainda não, mas que daria mais uma volta antes de ir. Seu companheiro disse que então iriam na frente e ele os alcançaria. Este guerreiro, Alex, estava irritado. Ele não entendia como era possível perder Flatus, como tudo sempre dava errado. Nesse momento, alguém o chamou dizendo Senhor, mas não havia ninguém naquele lugar para o chamar assim. Alex virou-se e viu a Alteza, feliz que ele não partira. Ele fez uma reverência, pensando não causar problemas.
Foi erro dele. A princesa disse que estava tudo bem. Ela só achou uma pulseira ali perto e achou que pertencia a um cavaleiro de Hohenheim. Alex ficou radiante, pois era a sua Flatus perdida. Era uma prece confiada a alguém de valor. Era tradição de Hohenheim dar pulseiras com orações por felicidade e sorte. Alex perguntou se a princesa tinha vindo só para lhe dar uma pulseira, que para ela, de Arental, não pareceria mais cara que uma bugiganga. Chloe respondeu que a considerava valiosa, pois sua amiga tinha uma igual e queria devolvê-la ao dono. Alex lembrou-se dos boatos de que a princesa de Arental estava doente, mas ela parecia bem. Ele confirmou que o objeto era muito importante e agradeceu a Sua Alteza. Uma voz chamou. Alteza, onde está? Chloe disse que precisava ir e se despediu. Alex refletiu sobre as palavras da princesa sobre a pulseira similar da amiga. Pulseiras de fios coloridos eram sinal de pobreza, significando que sua amiga era de Hohenheim. Não, isso era impossível. Alex olhou para trás antes de montar a cavalo. Sem querer, ficou em dívida com a princesa. Vossa Alteza, Chloe ouviu. A criada perguntou se ela sabia o que eles podiam fazer. A criada disse que eram cruéis, e Chloe achou a garota barulhenta demais. Por que dizia aquilo se Chloe logo partiria? Não a respeita nem um pouco. Os cavaleiros de Hohenheim eram bem melhores. Pelo menos eles foram abertos com a princesa. Chloe lembrou-se do cavaleiro feliz por reencontrar seu pertence perdido. Ela pensou que era bom ver tanta honestidade, mais presente nos cavaleiros do que nos servos do Palácio Imperial. Depois, Chloe pensou na pulseira. Era muito semelhante à que Cole usava, significando que era uma joia tradicional de Hohenheim. A pulseira de cálice podia ser Flatus, especialmente com o mesmo desenho de Hohenheim. Pensando bem, suas palavras a surpreenderam quando disse que, não importa quão feroz fosse a tempestade, ela acabaria por passar. Em Arental, o clima é sempre favorável, e nevascas são fenômenos desconhecidos. Chloe estava antes certa de que Cole era nativo do Império de Arental, mas hoje ela notou que ele também podia ser de Hohenheim. Embora a tivesse ajudado muito, Chloe nunca soube mais sobre ele. Deveria perguntar no próximo encontro. Vários dias se passaram desde o noivado, e todos no palácio estavam ocupados com os preparativos do casamento. Isso pelo marquês, que queria retornar a Hohenheim o mais rápido possível. Mas tudo será em vão. O casamento jamais acontecerá. Chloe recordava o descontentamento do Visconde ao saber do cancelamento do casamento, cuja cerimônia foi à parte. Mas que escolha restava? Afinal, o imperador sofreu uma queda de cavalo. Por isso, ele se feriu gravemente, e Kavala se dedicou a cuidar dele. Não é surpresa que, com a confusão, o casamento foi cancelado. Kavala sairá para cuidar do imperador. Chloe esperou muito tempo por este momento. Ao ver os subordinados do marquês no dia do seu noivado, ela percebeu a importância de conquistar o favor deles para poder viver tranquilamente em Hohenheim. O meio mais certo era reerguer o Estado, então Chloe planejou roubar as joias de Kavala e partir para Hohenheim o quanto antes. Mas Chloe só se recordava vagamente da queda do imperador e não sabia a data exata, então ela apenas pôde esperar para ver. E esses rumores se espalharam no palácio, todos discutindo o que havia ocorrido. Sua Majestade caiu do cavalo na caçada, e os servos disseram que o dia era hoje. Hoje, nesta noite fatídica, Kavala vigiará o imperador. Ela o cuidará a noite toda. Quando o palácio da imperatriz ficar desprotegido, um ladrão entrará, e a segurança será dobrada a partir de amanhã. Hoje era a única chance de roubar as joias da imperatriz. Escondida numa caixa e trancada com uma fechadura mágica, mesmo que um ladrão chegasse antes de Chloe, não havia preocupação com o conteúdo. Só 3 sabiam da chave, e uma era Kavala, a atual dona. A segunda, mãe de Chloe e antiga dona, e dela, Chloe herdou o conhecimento do tesouro e a chave. À primeira vista, parece uma bugiganga comum em forma de dado. Ninguém adivinharia que era a chave da caixa. Assim, Kavala a exibiria sem receios, ignorando que Chloe sabia seu segredo. Chloe suspirou aliviada, pensando que Kavala não se zangaria tanto, pois só queria reaver o que era seu. E, finalmente,
A noite chegou. Chloe se aproximou do local e notou que os guardas eram bem mais irresponsáveis do que ela esperava. Todos foram com Kavala ao Palácio Imperial, então Chloe só precisava ir ao quarto certo. A garota notou movimento na janela, alguém tentava abri-la. Se Chloe conseguisse passar pela fresta deixada, ela teria muita sorte. Chloe viu uma mulher com cabelos vermelhos e ondulados, exatamente como nos cartazes de Procura-se. Era a ladra que cobiçava a caixa de Kavala. Pele escura, cabelo ruivo cacheado, a descrição no cartaz. Chloe pensou que, se a garota saiu do palácio, os guardas chegariam a qualquer minuto. Suas suspeitas se confirmaram. Todos já procuravam onde a ladra se escondera. Se Chloe fugir agora, perderá a chance de roubar a caixa. Ela não tinha escolha senão seguir o plano B. Se ela se expor e entrar no palácio da Imperatriz, pode não ter o que quer, mas levará algumas joias. Ela despertará suspeitas depois, mas é melhor que perder a chance. Chloe ouviu um som e notou a garota correndo em sua direção. Ah, saia! Chloe gritou, cobrindo o rosto.